Thiago Nigro, Érico Rocha, Flávio Augusto, Ryan Santos. O que é que esses e outros grandes empreendedores digitais têm em comum? Nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que você pode ter um conceito de ecossistema e o quanto isso pode ser rentável para você. Fica comigo, mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui para você não esquecer, que ajuda o conteúdo da Tactus a chegar para outras pessoas. Vamos lá. Então vamos primeiramente entender o poder hoje de um empreendedor digital. Onde que ele tem condições, por exemplo, de ganhar dinheiro, tá certo? Então, primeiramente, imaginar aqui que seja o Thiago Nigro, né? Tá meio magrinho o Thiago Nigro, né? Vamos lá. Primeira coisa, ele tem condições de ganhar com seus próprios cursos. Então, ao colocar seus cursos na internet, ele vai monetizar através de lançamentos. Além disso, ele tem condições, por exemplo, de ganhar com o próprio YouTube. Então, a receita de AdSense pode ser interessante. É bem menor do que ele consegue ganhar com o curso, mas se você tiver um canal bem relevante, é uma receita bem interessante. E aí, você tem condições de ganhar com marcas. Então, fazendo um processo de influência de marcas, fazendo aquele famoso merchan, você tem condições também de monetizar com isso. Além disso, você pode ter uma editora própria, que vai editar e-books que você tem, por exemplo, que é uma estratégia utilizada por esses grandes empreendedores digitais, tá bom? Só que depois a gente vai mudar o termo para eles, que eles têm os seus próprios livros editados, bem como e-books, ou talvez, por exemplo, só a parte de e-books como uma estratégia, por exemplo, dentro dos cursos que ele vende. Isso é bem factível e utilizado dentro desse mercado. O caso do Ryan Santos, por exemplo, segundo ele tem uma monetização bem interessante com a própria editora. E aí, ele tem também a possibilidade de ganhar dinheiro com mentorias. Abre turmas de mentorias, categorias diferentes de mentorias, afinal de contas, quem não gostaria, por exemplo, de ter uma mentoria com o Flávio Augusto, por exemplo? Pois é, no patamar que ele chegou, vamos colocar isso, que isso é um pouco mais difícil, mas é possível você ter aí com grandes empreendedores digitais. E aí, ele também tem condições de ganhar dinheiro com afiliações, ou seja, vendendo produtos que estejam diretamente relacionados com o seu público. Por fim, ele pode ter uma empresa de tecnologia, isso acontece, por exemplo, com o Ryan Santos, que tem uma participação, que eu não sei qual é o tamanho da participação, numa plataforma também de marketing digital. E também pode ter participações em outras empresas. Então, por exemplo, você pode ter uma participação numa empresa que esteja relacionada ao seu nicho e, ao mesmo tempo, também essa empresa pode ser parte de um processo de influência que você faz. Isso é muito comum, não é de hoje que isso acontece, onde grandes nomes acabam se tornando sócios de grandes marcas, por conta da possibilidade de influência que esses grandes nomes trazem para essas grandes marcas. Isso acontece em muitos aspectos fora do mercado digital, mas que no mercado digital agora tem se tornado muito mais comum. Tá bom, mas não para por aí. Olha só o que está acontecendo agora. Agora você começa a criar um conceito de ecossistema. Aqui você já tem um pequeno ecossistema que é essencialmente rentável. Mas você começa a sair da sua base e ir para uma outra base. Você cria um grupo empresarial e em cima desse grupo empresarial você começa a colocar ali pessoas debaixo desse guarda-chuva. É o caso, por exemplo, do que está acontecendo com o Flow, que ele conseguiu colocar ali um canal, né, o Monark e o Igor colocaram um canal de relevância na internet, com isso atraíram muita gente para essa pegada de podcast, e agora começaram a criar podcasts paralelos produzidos por eles, na qual eles têm uma participação sobre esses podcasts. Então eles produzem, eles entregam, tem um próprio estúdio e assim por diante, e consequentemente tem uma participação. E eles também ajudam a alavancar com o nome deles esses podcasts. E aí, nesse conceito de parceiros, você também tem os parceiros que vão ter as mentorias dele, que vão ter a influência deles e que vão ter o próprio canal do YouTube. Então, o próprio Thiago Nigro, ele comprou uma parte de um canal no YouTube. Por quê? Porque ele viu o potencial de investir num canal que estava performando, mas ainda não era grande, para ele ajudar a alavancar esse canal e, consequentemente, ter ali um resultado sobre aquele investimento.
E isso vai criando um ecossistema muito mais completo, muito maior do que é pura e simplesmente a força de uma pessoa individualmente. Porque se acontece alguma coisa, como é que fica o negócio? Bruno Perini, que se tornou sócio dentro desse grupo do Thiago Nigro, ele falou, por exemplo, no seu vídeo que ele não tinha o conceito que ele tinha um negócio digital de fato, que é como se ele fosse um empreendedor digital. Aí que entra o conceito de você ter um negócio digital, que é quando você começa a criar uma empresa que não depende exclusivamente de você e que consegue ter ali uma força de marca. Por quê? Ela começa a trabalhar outras pessoas paralelamente e, consequentemente, você tem um valor de mercado. Até estão falando sobre a possibilidade até de um IPO. Aí eu já acho que está um pouco longe. Quem estaria perto disso, com certeza, seria, por exemplo, o Flávio Augusto, que já tem experiência nisso e também que criou uma plataforma de educação com outros parceiros. E que, obviamente, o nome dele ajuda a alavancar a plataforma meusucesso.com. Mas, olhando para tudo isso, dá para você imaginar que à medida que você se torna conhecido, à medida que você tem audiência, você consegue ter resultados. Ah, Anderson, eu sou muito pequeno, eu sou muito nichado, dá para ganhar dinheiro dessa forma? E aí eu vou trazer o meu próprio exemplo aqui. Então, qual é a fase que eu tenho dentro do meu processo de influência como um influenciador do mercado contábil? Não o Anderson que você está vendo aqui da Tactus, mas um influenciador para o mercado contábil. Eu tenho o meu canal do YouTube, eu tenho cursos, eu sou sócio em empresa de tecnologia, eu tenho processo de influência na marca, eu tenho a minha editora que já editou todos os meus livros, eu tenho afiliações, eu tenho a mentoria e também tenho participação em outros negócios. O que nós estamos construindo agora é isso aqui, a rede de parceiros, para poder abrir possibilidades também com esses parceiros, usando o meu processo de influência e trazendo outros parceiros dentro do nosso nicho, para a gente poder abrir essa possibilidade. Por que isso é vantajoso? Porque, por exemplo, eu tenho uma estrutura de podcast montada, que nós produzimos podcasts para o meu canal pessoal, só que eu utilizo uma vez por semana. E eu poderia, por exemplo, pegar essa estrutura e utilizar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, por exemplo, utilizando essa estratégia aqui. É a mesma coisa que acontece com o Flow, que apesar de utilizar muito a estrutura diariamente, mas ela ficava ociosa uma parte do dia, então ele começou a emprestar uma parte do dia para outros parceiros e agora o negócio foi tão bom que ele criou uma estrutura paralela para isso. Ou seja, quando você vai para esse conceito de sair do processo de uma única pessoa, ou seja, de você mesmo, e você vai para um conceito muito mais amplo de negócio, você abre uma série de novas possibilidades. E como o próprio Bruno Perini falou, se der alguma coisa errado com o nome dele, ele ficou doente, por exemplo, ficou ali afastado, isso influenciou os negócios e tudo mais, os outros negócios estão rodando. Outras marcas que ele tem estão rodando. O equity tem sido construído, o valor de mercado, o valuation daquele negócio que ele tem sido construído. Então, esse conceito de você trabalhar o seu negócio digital como sendo de fato um negócio, torna ele muito mais valorizado. E aí nós começamos a ter esse conceito de tornar esses negócios um valor de mercado, ou seja, um valuation diferenciado do que seria um único negócio. Se você pensar, Ryan Santos está buscando construir esse aspecto também, de tornar lá a Kobe, que é a empresa dele, os negócios que ele tem e tudo mais paralelo, como um valuation significativo. Ou seja, dá para você se inspirar em grandes nomes que nós temos no mercado digital hoje e também levar para o seu negócio. Da mesma forma que eu levo para o meu negócio pessoal, você também pode levar para o seu negócio. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Quer deixar um comentário aqui embaixo. Se puder mandar esse vídeo para alguém que possa fazer sentido também, será um prazer e nos encontramos no próximo vídeo.